Oi, gente, aqui é a Gisele. Hoje eu vim responder a tag Contradições Literárias, que é uma tag gringa. Eu vou deixar o canal, né, o vídeo da pessoa que criou e também da Paloma Lima, que foi quem traduziu as perguntas, né, foi a primeira brasileira, pelo menos pelo que eu pesquisei, que trouxe essa tag. Vou deixar o vídeo delas duas. E essa tag, ela consiste basicamente em 8 categorias em que a gente vai se contradizer, ou seja, é um gênero que eu gosto e aí eu vou falar um livro desse gênero que eu não gostei. E assim por diante. Vou começar, eu vou falar brevemente sobre cada livro, não vou dar sinopse, descrição, vou falar como eu me senti com relação a esse livro e por que eu estou colocando ele nessa categoria. Daí os livros que já tiver resenha ou algum vídeo falando especificamente sobre ele, eu vou deixar linkado aí nos cards, tá bom? Então vamos lá. A primeira é: eu adoro esse gênero, mas não gostei desse livro. E aqui eu nem precisei pensar muito e já vou jogar Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Essa é a mesma autora de A Garota Exemplar, que é o meu thriller preferido. Eu amo livros de thriller, eu lia muito mais, né, antes até de criar o canal. Foi o gênero que me conquistou na literatura, foi o que fez com que eu me apaixonasse, ficasse com vontade de ler, de comprar livros. Mas Objetos Cortantes não funcionou comigo. Eu li não faz muito tempo, eu acho que foi ano passado, e eu já tinha essa experiência com Garota Exemplar, que eu amo adaptação, eu amo livro, enfim, tudo, eu quero até reler. Então, quando eu fui para Objetos Cortantes, eu tinha muita expectativa e eu não gostei da forma como a história foi desenvolvida, eu não gostei da protagonista e achei o plot previsível. Eu entendi muito fácil o que estava acontecendo, quem era a pessoa que havia cometido os crimes, estava muito na cara. Então acabou ficando sem graça. Eu não gostei da forma como a protagonista se relacionava com as pessoas. Os personagens homens também me incomodaram. Então eu não sei, esse livro, se eu não me engano, ele escreveu antes de Garota Exemplar, então, né, por ter começado por um livro dela que se saiu melhor, até mesmo nas críticas, e depois ter voltado para Objetos Cortantes, pode ter influenciado, mas eu queria muito ter curtido. Eu gosto muito de thriller e esse não funcionou para mim. 2. Eu raramente leio esse gênero, mas amei esse livro. E aqui eu trouxe o gênero, que eu nem sei se é um gênero, que é contos, né? Um estilo narrativo que eu gosto, mas não leio tanto. Eu costumo ler contos soltos, assim, é difícil pegar um livro de contos para ler. E eu amei Dora Mal, a Odisseia, do Itamar Vieira Júnior. Tem resenha dele aqui falando um pouco, né? Eu já li também um conto completo, são 2 vídeos somente sobre esse livro, do tanto que eu gostei. Eu achei sensacional todos os contos, gostei da forma como foi organizado, da variedade de protagonistas, de narrativa, enfim. Eu fiquei apaixonada, com certeza foi um livro que me chamou muita atenção e desde, né, de então eu tenho lido mais contos, mesmo pesquisando na internet, porque tem vários que estão em domínio público, né? Então, de autores nacionais que a gente consegue ter acesso, como também eu tô lendo outro livro, tem esse que tá aparecendo, deixa eu ver se consigo mostrar bem aqui assim, ó, que é um livro de contos de uma autora cearense que eu estou lendo, quero trazer também resenha dele aqui para vocês. Então foi um livro que eu amei e que eu pretendo mudar essa questão de não ler tanto esse gênero, porque eu gostei. Então, a partir de então, vou passar a ler mais livros de contos. 3. Eu adoro essa temática, mas não gostei desse livro. E a temática que eu peguei aqui, gente, eu fui interpretando as perguntas, né, de acordo com o que a cabecinha mandava. Foi livros narrados por criança, mais especificamente livros de drama narrados por criança, né? Livros de drama familiar. E o livro que não funcionou para mim foi Se Deus Me Chamar, Não Vou. Esse livro ele é nacional, foi escrito pela Mariana Salomão Carrara, eu acho o nome dela. E eu queria muito gostar, eu sei inclusive que ele foi uma das edições do pacote de textos, que é um serviço, né, de assinatura de livros. E quando eu peguei ele, eu acho que estava no Kindle Unlimited, eu fui com muita expectativa. Eu até gostei da premissa ali, do início e tudo, mas o desenvolvimento para mim não funcionou. As questões que a autora traz eu achei bem complexas e não gostei de como ela desenvolveu. Não, enfim, foi um livro que me incomodou vários aspectos dele. Eu tenho também um vídeo falando porque eu gravei um vlog lendo, eu achava que eu iria amar. E no vlog você vê meu brilho se apagando, sabe? À medida que eu vou lendo, assim, né? À medida que vai passando as porcentagens ali do e-book. Então, infelizmente, ele não funcionou pra mim.
Mas para quem gosta, né, tem outros livros nesse estilo que eu curto muito, mas esse infelizmente não deu. 4. Eu odeio essa temática, mas amei esse livro. E aqui nós temos o casamento por conveniência, que é quando os protagonistas, por algum motivo assim, que não faz sentido nenhum normalmente, né, nos livros de romance, eles precisam casar. E o livro que eu li já sabendo que esse era, né, o plot e que eu amei foi Casamento Conveniente, da Tessa Dare. É um livro de romance de época e foi o primeiro dela que eu li. Esse é o primeiro de uma série ou trilogia. Eu acho que é só trilogia. Eu já li os 3 livros, inclusive, da série. Mas esse, pra mim, nenhum dos outros supera. Aqui, os protagonistas, eles, né, por ser de época, tinham peso da mulher precisar casar. E no caso do homem, ele precisava de uma esposa para poder gerar um herdeiro, né, pela idade dele. Aí, o que eu gostei muito nesse livro? Porque o casamento por conveniência só faz com que os personagens convivam mais ali, né, debaixo do mesmo teto, e a gente vá aproveitando as descobertas deles um com o outro, e cada um tem sua história. Ela tá passando por problemas financeiros, ela tem um problema com a família, né? Ela foi expulsa de casa, ela vive sozinha há um tempo, ela trabalha com costura e já se sustenta, enfim. E ele serviu na guerra e ele sofreu uma queimadura em metade do corpo com um explosivo. Então ele é bem deformado e a mulher dele na época, né, que era noiva, desistiu de casar com ele porque não suportava olhar para ele com todas aquelas queimaduras. Então ele se esconde bastante embaixo assim de roupas e dentro de casa, ele ficou bem recluso. E é interessante essa história porque ela não tem medo dele por ele ser queimado nem nada, e ela quer assegurar que ela vai conseguir ter o que comer no dia seguinte, enfim. E eles começam a conviver mais, assim, por curiosidade dela, ela vai tentando entender, e ele também quer entender o que aconteceu com ela, com o pai dela. E é muito bacana, aí tem outros personagens que eu achei super carismáticos, tem um meninozinho que fica seguindo ele porque quer ser amigo dele. Eu achei maravilhoso, é um livro de romance de época que eu acho que mesmo quem não curte esse gênero vai gostar do livro, sabe? Então, com certeza, é um livro, assim, muito, muito, muito bacana. Eu, como eu falei, eu li os outros 2. E eu acho que eles, assim, os protagonistas, né, não são tão bem desenvolvidos quanto esses 2. Então, por isso que eu gostei tanto. 5. Eu adoro esse autor, mas não gostei desse livro. Aqui, eu pensei em colocar algum livro da Sophie Kinsella, que é uma autora que eu gostava muito. Também foram os primeiros livros que eu li quando comecei a ter dinheiro para comprar. Né? Eu li vários dela que eu gosto, tem um ou outro que eu não gostei, mas eu não sei se ela é uma autora que eu gosto até hoje. Eu não sei se eu pegar um livro e for reler, se eu vou achar tão legal. Então eu preferi não colocar, né, como autor que eu gosto. E vou trazer a Sally Rooney com o livro mais recente dela, que é Belo Mundo Onde Você Está. Eu já li Pessoas Normais e Conversas Entre Amigos e eu gosto muito dos 2. Pessoas Normais é um dos livros que eu mais gosto, assim, tá entre alguns favoritos aí da minha vida. Mas Belo Mundo Onde Você Está não funcionou assim. Ai, gente, eu gostei tanto da premissa, eu gostei tanto dos e-mails que as protagonistas trocam. Nossa, mas os homens desse livro, eles são insuportáveis. E por mais que tenha sido a intenção da autora... Ai, gente, mas assim, ficou tão desgastante, tão chato acompanhar a relação dessas 4 pessoas e o quanto que esses homens são tóxicos, que fez com que eu não conseguisse aproveitar a leitura, sabe? Não tinha aqueles momentos, assim, que as mulheres paravam e, meu Deus, né? Isso aqui é uma loucura, isso aqui que esse cara tá falando não faz o menor sentido. Não vou me submeter a essa situação só para ficar com esse homem. E não tem esses momentos, não tem essa lucidez, não existe um personagem lúcido. Todos que estão em destaque no livro, eles são tóxicos uns com os outros, enfim, não gostei. Aí, assim, tem vários temas que ela aborda que eu queria muito que tivesse sido de outra forma, com outros personagens, pelo menos um sensato, sabe? Pelo menos um para dar o alívio, mas não tinha, foi a forma como ela escolheu contar essa história. É um livro que eu ainda assim recomendo, ele só não funcionou para mim tanto quanto os outros 2, mas eu continuo admirando demais essa autora, assim, ela é realmente uma voz muito forte nessa geração e eu espero que venham muitos outros livros, eu pretendo ler tudo que ela publicar. A 6ª categoria, ela é um pouquinho complexa de traduzir, mas é mais ou menos assim. Li um livro desse autor, não gostei,
mas li outro e desse sim eu gostei. Sabe? É tipo isso. Você teve um contato com aquele autor, não curtiu, mas aí deu uma nova chance e funcionou. E eu não consegui pensar em nada para isso. Assim, os autores que eu não gostei de um livro que eu li, seja que eu tenha finalizado ou que eu tenha abandonado, eu não peguei outro. Porém, tem um autor que eu quero dar essa segunda chance, que é o que eu vou citar aqui, que é o Stephen Chbosky, o autor de Amigo Imaginário, que foi o livro que eu li e não gostei. Eu não gostei praticamente nada, eu não consigo salvar muita coisa desse livro. Eu achei ele extenso, chato, repetitivo, enfim, não vejo muita finalidade, não gostei da finalização, do desenvolvimento, não gostei de nada praticamente. E eu também tenho aqui um vídeo, né, falando sobre ele, em que eu exponho melhor os aspectos para não ter gostado, tá? E eu li o outro livro dele, que é bem famoso e que as pessoas falam, inclusive, que é muito melhor do que esse, é As Vantagens de Ser Invisível. Então esse eu pretendo ler e eu espero que seja muito melhor, já que o filme é muito bom, né? Uma adaptação que poucas pessoas não devem conhecer. Eu gosto, eu não lembro muito da adaptação, eu assisti faz muito tempo, então acho que é um bom momento para ler esse livro. Pretendo ler, aí daí depois eu conto para vocês se realmente o segundo livro desse autor funcionou comigo, porque o primeiro, ai gente, esse é um livro que eu não recomendo. Eu li para vocês não precisarem ler, tem, sei lá, umas 700 páginas de um livro que eu esperava uma coisa e eu não esperava muito, mas eu recebi outra, assim, completamente diferente. Mas é isso, né, gente? Fazer o quê? Eu vi poucas pessoas elogiando esse livro, tá? Vamos deixar isso daí anotado. Eu não sou exceção, não. Muita gente realmente não gostou e esperava mais. A sétima é: eu adoro essa capa, mas não gostei desse livro. E eu tive muita dificuldade de achar um livro que eu goste da capa, mas que eu não tenha gostado da história. Eu fiquei olhando o Scooby, olhando, até que eu resolvi falar de Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, né? Acho que é o nome dela, é isso. Eu gosto dessa capa, né? Essa foi a edição que eu li em e-book mesmo. E assim, eu acho bonita, eu acho interessante, mas o livro é tão chato. É um livro de boas maneiras para jovens, né? Foi um livro encomendado. Ele é considerado um livro clássico. Eu não sei se esse livro funciona até os dias de hoje, né? Que é a definição de clássico. Eu acho ele extremamente datado. Tem algumas coisas legais, ele é um livro em duas partes. A primeira parte, as meninas são bem jovens e o pai tá servindo, né, na guerra, então elas estão com a mãe, estão passando por situações financeiras mesmo difíceis. E tem uma personagem muito bacana que é a Jo. Eu acho que qualquer pessoa que lê, que assiste a adaptação também, logo se encanta por essa personagem. E na minha opinião, na segunda parte, que é quando as meninas vão casar, né, vão formar família, o final da Jo é o pior. Eu acho assim que não combina, é a mesma revolta que eu tenho com o final de Jane Eyre, eu tenho com o final da Jo em Mulherzinhas. Eu não gosto do par romântico, e isso ficou bem claro também, que a autora foi obrigada a dar um fim romântico para todas as meninas, porque se a gente pensar só na primeira parte, eu acho que muitas pessoas até imaginariam que a Jo não casaria, né? Porque ela é bem diferente, mas para a época do livro, a época em que o livro retrata também, não fazia o menor sentido, gente. Se eu não me engano, o livro é do século XIX ou XVIII. Não faria muito sentido uma mulher viver feliz e solteira. Eu já sabia que no final ela iria casar, não tinha para onde correr. Mas a forma como foi feito, o desenvolvimento, nossa, tem um outro casal insuportável. E é isso, assim, a segunda parte eu acredito que ainda seja mais chata do que a primeira. E, bom, não funcionou mesmo, mas a capa é legal, né? A capa é bonitinha e eu não sei por que esse livro é tão recomendado até hoje, eu não recomendo. E a última eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro e eu também tive muita dificuldade. Eu acho que eu sou uma pessoa que não repara tanto em capa, eu presto mais atenção ali na edição, na tradução, enfim. Mas vou deixar aqui Passarinha, da Catherine Erkshire, eu acho o nome da autora. Ai, gente, esse livro é muito bom, é muito fofo. Tá aqui é um livro, um drama familiar, narrado por uma criança, que eu achei maravilhoso. A narradora, né, ela que tem um nome parecido com o da autora, eu acho que é Catherine, o nome da criança. Ela é autista e ela tá passando por um luto, né, que o irmão dela foi brutalmente assassinado na escola. Vai mostrar, né, aqueles casos nos Estados Unidos em que um aluno acaba assassinando outros por questões de bullying, enfim.
E o irmão dela acabou sendo uma das vítimas ali. E o pai dela já perdeu a esposa, né? No caso, a mãe dela. E agora só ficou eles dois. E aí é um homem que tá tendo que lidar com um outro luto. E a gente tem essa criança, que ela vê o mundo de forma diferente. A autora quis trazer uma criança autista, né? Narrando. Ela tem uma filha autista. Então eu acho que ela conseguiu trazer vários pontos assim que realmente se assemelham com a realidade dessas crianças e a forma como ela vê o luto, como ela sente falta do irmão. É um livro assim que eu sei que eu tô falando desses assuntos e parece assim que é extremamente triste e denso e ele é, mas ao mesmo tempo ele tem a doçura e a inocência da infância, né, da criança, dos descobrimentos ali. Então eu achei ele maravilhoso e essa capa para mim ela não passa o sentimento, a sensação que eu tive lendo o livro, sabe? Aqui me parece uma criança muito reclusa, muito paradinha ali, assim, sabe? Principalmente reclusa. Essa capa me passa essa impressão de ser uma menina que não fala, que no luto ela se isolou, quando que na verdade ela vai buscar respostas, ela vai buscar entender o que aconteceu e ela tá tentando se desenvolver e melhorar e entender o pai dela. Então eu acho que a capa não passa todo esse sentimento, sabe? Gente, é isso, né? Se você tiver chegado até aqui, como sempre, eu já vou pedir para se inscrever no canal para que você possa continuar aí recebendo os conteúdos que eu for postando. Eu não sou a pessoa que mais responde tags, porque eu sinto que eu não li livros o suficiente para ficar recomendando tantos livros de uma vez só, mas sempre que surge uma outra que eu acho legal, eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou deixar aqui um outro vídeo, caso tu queira continuar me assistindo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui, tá? E eu espero te encontrar aqui no próximo vídeo.